Oi, eu sou a Thelma e esse é meu canal Mitologia Suméria. Para quem quiser acompanhar comigo a leitura e não conhece, não sabe onde baixar, nunca leu esse texto, tem aqui na descrição, vou deixar aqui para vocês irem lá no grupo do Facebook, na parte de arquivos, logo acima da comunidade, abaixo da foto, acima dos textos da comunidade, tem um trechinho lá escrito arquivos. Vocês clicam lá e lá tem vários arquivos para baixarem, tá? E lá tem entre eles o Enuma Elish. Então, recapitulando um pouquinho, a Tiamat ela estava cansada da trajetória dela, ela estava enfurecida, ela estava exausta porque ela não conseguia dormir, ela não tinha paz por causa do tanto de filhos que ela criou e tantos filhos que juntaram suas águas e criaram mais e mais filhos, e ela queria destruir a todos aqueles seres que ela tinha criado, todos os planetas em volta, em torno dela e do deus Apsu, do primeiro, né, do ser primitivo, do marido dela, do esposo dela, aquele com quem ela criou todos os planetas. Ela estava estressada. É o que acontece com uma estrela à beira da morte. Ela se consome, ela começa a consumir a si mesma. E ela estava nesse ponto. Essa estrela, Tiamat, a estrela Sol, esposa do Sol, duas estrelas ali na nossa galáxia, criando o que seria a nossa galáxia, gerando mais e mais planetas em torno deles. Tornou isso a trajetória dela, o laço dela, o caminho, o destino dela. Qual é o destino dela? É o que o movimento que ela fazia ali, girando desordenadamente. Estava causando estresse, estava a estressando, a cansando muito. Então ela não aguentava mais aquela situação. Porém, o deus Apsu, ele foi contra matar os próprios filhos. Ele não queria destruir a galáxia. Ele estava poderoso ali, brilhante, maravilhoso, e ele não pensava em destruir os próprios filhos. E a Tiamat então elegeu um novo esposo, e esse foi Kingo. Kingo é o nome de um provável planeta, um astro, algo assim que nós não vamos entender muito bem o que seria esse Kingo, o que os sumérios quiseram dizer com esse Kingo. Porém, ele faz um papel principal ali, de guerreiro, de protetor, de salvador da Tiamat. Ele que age a favor dela, ele se coloca na frente dela na batalha. E os outros deuses, percebendo o perigo, percebendo que ela tinha criado toda aquela hoste de monstro, aquela hoste de armas poderosas, que são o potencial dela de criação, que tudo está nela, é um potencial de criar. Ela tem um grande potencial de criação. Nisso, um dos planetas mais próximos ali da beirada da galáxia, vamos colocar dessa maneira, da beira ali da galáxia, ele sente o perigo, ele é grande, ele é um planeta poderoso, ele percebe que ele pode fazer algo, ele pode impedir que Tiamat destrua, pedindo ajuda a um outro planeta, um planeta próximo ali. E esse planeta, ele vem de uma órbita distante, ele é laçado para a nossa órbita a partir da gravidade de algum outro planeta, tá? Ele é traçado, ele tem um laço. O laço é a gravidade, tá? Vamos supor que o planeta esteja passando, o que Júpiter faz? Ele atrai. Esse é o laço que Júpiter dá aos planetas. Então, este planeta vinha passando tranquilamente, um planeta gigante de grande poder de atração, deu uma laçada nesse outro planeta e trouxe ele para perto da nossa galáxia, para que ele fizesse uma trajetória certeira, para que ele acertasse Tiamat e lhe explodisse, lhe espalhasse as entranhas. No texto, Marduk se coloca contra Tiamat. No texto, os Anunnakis eles se colocam contra Tiamat, justamente porque o planeta que vem para agir contra Tiamat é o planeta que se diz ser a origem dos deuses Anuna.
Ou seja, eles nomearam esse planeta com o nome de um ancestral deles, um ancestral do deus Anu, né, que é muito mais antigo do que o deus Enki, que é muito mais antigo que os outros deuses. Eles tinham esse hábito, o hábito de nomear planetas com o nome dos deuses. Tanto que a astrologia ela tem ligação direta com cada deus. Tá? São 12 deuses, são 12 planetas da nossa galáxia, e esses deuses eles regem as nossas águas, as águas do nosso planeta, as águas da nossa galáxia, a partir da gravidade deles. Então, esse ancestral que eles dizem que Marduk saiu e se colocou contra Tiamat, eles estão dizendo que esse ancestral, da onde eles tiveram origem, esse ancestral em particular, a origem dos Anunas, ele foi contra a Tiamat, e foi ele que salvou a nossa galáxia da destruição total. Foi esse planeta, da onde eles consideram que seja a origem Anuna, que causou a destruição de Tiamat. Tá? Então esse planeta ele vem, ele é laçado, ele está passando na órbita dele, ele é laçado por um planeta maior, ele vem e atinge Tiamat. Quando ele atinge Tiamat e suas entranhas elas são espalhadas pelo universo, a gente tem um trecho, a gente vai perceber que eles consideram que a cabeça de Tiamat, a cabeça do dragão, seja a Terra, seja o nosso planeta. Por isso Tiamat é a mãe Terra, Gaia, ela que gerou toda a vida, com todo o potencial de criação que ela tinha, ela gerou toda a vida na Terra. E suas entranhas, o que são suas entranhas? Suas entranhas são nada mais que o cinturão de asteroides que estão em torno da nossa galáxia, tá? Essas são as entranhas de Tiamat. Segundo os sumérios também, eles consideravam em muitas figuras, em muitas traduções, que o deus Marduk, ele era o vingador, ele era o dragão, porque a partir dele que veio a destruição de Tiamat, tá? Que veio a ordem para que Tiamat fosse destruída. Eu vou ler o trechinho para vocês entenderem melhor. Para causar distúrbios nas partes interiores de Tiamat, eles seguiam-no. Então o Senhor provocou o trovão, a sua poderosa arma, subiu a carruagem, a tormenta inigualável para o terror, ele colocou o arnês e o jugo sobre os seus quatro cavalos, destruidor, feroz, opressor e rápido de ritmo, onde os seus dentes estavam manchados de espuma. Eram destros em espaço, tinham sido treinados para espezinharem, poderosos na batalha, esquerda e direita. Sua cobertura era: ele estava vestido de terror, a sua cabeça estava coroada com brilho ofuscante. Ele saiu, seguiu seu caminho, em direção enraivecida de Tiamat, colocou a sua face. Nos seus lábios detinha, segurava em sua mão. Então eles observavam, os deuses observavam, os deuses, os pais observavam, os deuses observavam. Esse trecho ele fala muito sobre como o planeta do deus Marduk ele atinge o planeta, né, Tiamat, que seria a Terra hoje, com forte terror, com terrível rancor, bravura, destemido. O que isso quer dizer? O que isso significa para quem está escrevendo essa história? Então, para os babilônicos, o deus Marduk, ele realizou um grande feito, que foi o de organizar todo o nosso sistema astrológico e astronômico e toda a nossa galáxia, como se ele tivesse tido o poder de nos dar paz, ali, de gerar harmonia em todo o nosso sistema, tá? Vamos lembrar também que o deus Marduk, ele dominou o Egito, mas após ele ter perdido a batalha, ele ainda podia ter voltado a dominar o Egito com guerra, com terror, porém ele gentilmente cedeu o Egito, a casa de poder, a casa de luz, a deusa Ninmah. Então ele foi generoso, ele foi bondoso, assim que ele saiu
da pirâmide, de dentro da pirâmide, que ele foi salvo de dentro da pirâmide com um olho só, ele gentilmente fez esse ato de carinho e de atenção pela deusa Ninmah, que sempre se colocou ali como advogada entre os clãs, para que os clãs tivessem paz. E ela nunca tinha muito sucesso, porque ela era assim uma cientista e não uma guerreira. Ela também era muito orgulhosa, né? Porque ela era muito sábia, muito inteligente. Então os deuses tinham uma rincha com ela e também meio irmãos. Irmãos brigam, eles brigavam feito irmãos. Então tem toda essa questão da deusa Ninmah ter se empenhado o máximo que ela pôde, embora muitas vezes ela não tenha alcançado todo o sucesso que ela esperava, mas enfim, o deus Marduk deu a ela de bom grado o Egito em paz, ele cedeu a ela em paz. Então isso podia ter sido visto pelos babilônicos como um ato de muita bondade, de muita generosidade e de muita capacidade de administração desse deus. Então o deus Marduk, ele além de ter oferecido o Egito, a casa de poder, a casa de luz, a deusa Ninmah, ele também organizou, segundo os babilônicos, segundo o ponto de vista deles, todo o nosso sistema galáctico. Ele, Marduk, fez as estações para os grandes deuses, as estrelas, as suas imagens, tal como as estrelas do zodíaco ele fixou. Ordenou o ano em seções, o dividiu. Para os 12 meses, ele fixou 3 estrelas. Depois ele teve os dias do ano, imagens. Fundou a estação de Nibiru, o planeta Júpiter, para determinar os seus limites, para que ninguém possa errar ou se desviar. Estabeleceu as estações de Bel e Ea conjuntamente com ele. Abriu grandes portas em ambos os lados, tornou forte a plataforma esquerda e a direita, no meio delas fixou o zênite, fez com que brilhasse o deus Lua, a ele lhe confiou a noite, apontou-o como um ser da noite para determinar os dias. Todos os meses sem cessar, com a coroa cobriu, dizendo: no princípio do mês, quando brilhares sobre a terra, governarás a armação para determinar 6 dias, e no 7º dia para dividir a coroa. No 14º dia estarás no oposto à metade, enquanto que o Deus Sol na fundação do céu. Vós, ó, tu farás, e tu farás o seu, para a vereda do Deus Sol, tu farás que se aproxime. E assim foi. Ou seja, tudo isso, todas as nossas estações, a lua, os 7 dias da semana, como a gente conta hoje, o nosso sistema astronômico, astrológico, ele foi ordenado pelo deus Marduk, vindo lá do seu planeta, que foi traçado para a nossa órbita, que foi puxado e bateu vigorosamente em Tiamat, abrindo as suas entranhas e assim por diante. E trazendo os deuses a observarem tudo aquilo, tudo que estava acontecendo e a se encontrarem seus caminhos, ou seja, a criarem uma órbita mais dinâmica, em compensação ao terror que estava antes de Tiamat ser atacada. Quem é Kingo? Provavelmente Kingo seria a lua, tá? E ele ficou ali sempre ao lado de Tiamat, ou seja, a Tiamat é a terra, a criadora de tudo, a mãe. E Kingo está aqui ao lado de Tiamat sempre. Ele sempre defende de Tiamat, de todos os perigos. Kingo foi eleito então o esposo de Tiamat e até hoje Kingo está ao lado de Tiamat, protegendo e defendendo como ele pode a Terra de meteoritos, de poeira cósmica, porque a gente sabe que o nosso satélite, além de equilibrar a nossa órbita, ele também porque todos os planetas eles têm uma função no nosso sistema, eles não estão ali por acaso. Há milhares de anos a gente tem essa harmonia por causa de como os planetas se ordenaram com os anos. Então, o que os sumérios estão tentando dizer a partir dos babilônicos é que existe hoje uma paz que não existia antes e que Tiamat, como elegeu seu esposo Kingo,
ainda o tem como seu protetor, como seu defensor, como aquele que a mantém equilibrada, a mantém em equilíbrio, né? E a protege de todos os perigos. Então nós estamos na cabeça de Tiamat. E não é de se espantar que na Terra haja tanto ouro, porque na formação das estrelas, ou no fim das estrelas, um dos metais criados, gerados ali pela fusão nuclear é o quê? O ouro. Então, por isso na Terra existe tanto ouro. E a versão mais provável de que os Anunnaki eles teriam tanto interesse no ouro é justamente a versão da criação da nossa galáxia, porque eles entendiam que uma estrela contém ouro e esse ouro ele é gerado a partir de uma dinâmica nuclear. Essa dinâmica nuclear, portanto, que aconteceu com Tiamat, que era uma estrela, fez com que o que sobrasse dela contivesse ainda ouro, esse metal que é considerado muito importante. O ouro, ele é considerado importante, as pessoas não entendem muito bem porquê, mas na verdade ele é um material energético muito poderoso para os místicos. Ele tem uma concentração energética muito poderosa. Então quem detém ouro puro, ouro mesmo, ouro verdadeiramente, tem uma proteção muito grande, tem, segundo os místicos. Então, para os deuses, para as pessoas que se interessam pelo ouro, mais do que de forma material, ele tinha um significado muito mais profundo, tá? Eu não sei se vocês perceberam, há também a citação de 4 cavalos, ou 4 cavaleiros, agora eu já não me lembro, mas são 4, e eles trazem claramente um poder avassalador sobre a Terra. Quem fizer uma referência com os 4 cavalos do Apocalipse, 4 cavaleiros do Apocalipse, está perfeitamente, redondamente correto nessa ocasião, porque eles são nada mais, nada menos que armas poderosas que os deuses conheciam, que para eles era de uma fenomenal e espantosa capacidade de destruição, e eles tinham dado para cada uma dessas armas um nome específico, porque cada uma tinha uma função, obviamente, e eles colocaram nesse texto, que mais tarde foi para a mitologia bíblica como os 4 cavaleiros do Apocalipse. Interessante, né? Nesse texto também, o deus Marduk, ele é quem cria o homem. Então, o deus Marduk, ele é o bambambam da história, dessa versão aqui. Não foi nem Enki, não foi Ea que criou, no caso nesse texto Ea é Enki, não foi o deus Enki que criou o ser humano, não foi a deusa Nimá. Então, para os babilônicos, vejam a mudança de percepção, já foi o deus Marduk. Marduk já se tornou ali, para os babilônicos, o deus primordial, o deus mais poderoso de todos os outros deuses. Não era mais nem a deusa Inanna, não era mais nem a deusa Nimá, não era. Então, assim, esse texto específico foi escrito, desenvolvido por pessoas que amavam Marduk, que idolatravam Marduk, que tinham Marduk como seu deus preferido, tá? Não significa que não haverá outros textos colocando como grande salvador e aquele que estabeleceu o sistema da nossa galáxia como outro deus, tá? Não significa. Provavelmente ainda vai surgir de textos sumérios deuses, versões da criação da nossa galáxia de forma muito diferente, de uma maneira que a gente nem imagina, talvez, ou que colocando outro deus como o símbolo ali, como o principal, primordial, aquele que fez tudo, aquele que organizou tudo. Mas esse texto babilônico, ele se refere principalmente ao deus Marduk, tá? Ele estabeleceu também as cidades divinas, a esquerda e a direita, ou seja, os clãs, Sol e Lua, Mesopotâmia e Babilônia. Ele estabeleceu e colocou a Lua, o deus da Lua, né, do lado da Babilônia,
como Senhor da noite, aquele que brilha à noite. Então tem também a parte em que o deus Anu, ele beija o arco, né, simbolizando o quê? O arco, aquela meia-lua que faz ali na Babilônia. Então toda essa criação, além da criação da nossa galáxia, toda a criação que foi feita na Terra, esse texto envaidece, enaltece o deus Marduk, é ele a estrela dessa história, tá? Não significa que outros povos não tenham tido outras versões para a galáxia. Vocês entendem então a importância da filosofia e da mitologia? Porque mesmo que vocês acreditem que Tiamat tenha sido um dragão e que esse dragão tenha existido verdadeiramente e que ele foi destruído pelas armas de poder do deus Marduk então foi lá e destruiu um dragão. Ok. Primeiro, a gente tem que provar que dragões existem, tá? Segundo, pela maneira que foi descrita, para quem entende a criação do universo, das estrelas, a expansão do universo, a criação de como as estrelas são originadas, como as estrelas são criadas, fica muito óbvio o conhecimento desse povo. Então eles tinham uma perfeita capacidade de criar filosofia e eles tinham um perfeito entendimento científico, que é análise, observação, evidenciamento, comprovação e prova, que é de uma maravilhosidade, de uma inteligência impressionante, tá? Vejam só esse povo falar sobre estrelas binárias, sobre o surgimento de estrelas mesclando suas águas em opressão, o desenrolar dessa história da nossa galáxia, dos planetas em órbitas desordenadas, tudo isso, imaginem um povo falando isso há milhares de centenas de anos atrás. Muito, muito, muito impressionante, tá? Então vamos nos desapegar dos mitos. O mito existiu, Tiamat existiu, isso não importa. Importa que esse povo tinha esse conhecimento. E eles criaram essa versão maravilhosa do Enuma Elish, que é uma versão, nossa, Hollywood tá devendo, porque é magnífica essa versão. Em filosofia, a dinâmica deles para contar uma história, para que você possa entender como o nosso universo foi criado, é maravilhosa. Então eles têm uma capacidade que deve ser reconhecida, que quando você começa a crer no mito, você deixa de crer que você é capaz, você deixa de crer que você também é um deus, você deixa de acreditar que você é capaz de criar e de fazer o que Marduk fez. Marduk ordenou um sistema, ele ordenou uma cidade, ele ordenou uma região tão bem feito, tão administrativamente reconhecível, que as pessoas o colocaram como verdadeiro Deus. Marduk existiu, Marduk não existiu, existiram outros deuses, essa não é a importância, não é isso que importa. Importa que houveram pessoas inteligentes o suficiente para criarem uma história como Enuma Elish. Houveram pessoas há milhares de centenas de anos que tiveram a capacidade de estudar cientificamente e explicar todo esse conhecimento em palavras, sem precisar de vogais ou numerais no seu alfabeto. E de forma oral também. Ou seja, eles eram um povo admirável. E se eles conseguiam fazer isso há milhares de anos atrás, se eles conseguiam ser esses deuses criadores, nós também podemos ser. Essa é a lição. Se eles podem criar, nós também podemos. E eu acho que eu termino essa tabuleta aqui. Muito obrigada. Peço que vocês sigam o canal e também participem do nosso grupo lá no Facebook, e é isso.